Cruzeiro e Bahia se enfrentam amanhã às 15 horas na Arena Gregorão. Esse jogo tem transmissão da TV Cruzeiro, mas eu já te adianto que se você puder, vá a campo. Esse jogo é fundamental para as nossas pretensões no Campeonato Brasileiro e o seu apoio ali na arquibancada faz muita diferença para as cabulosas e também atrapalha muito os nossos adversários. Quem já esteve lá sabe do que eu estou falando. Então, vá a campo, mas obviamente se você não puder, acompanhe tudo pela TV Cruzeiro. Bom, esse jogo ele acontece num momento muito interessante da temporada, porque assim, faltam 6 jogos para acabar essa primeira parte do Campeonato Brasileiro, e aí já vem as quartas de final com os 8 primeiros colocados nessa primeira fase. E dos 6 jogos que restam ao Cruzeiro, nós temos 3 contra adversários diretos que brigam conosco pela ponta da tabela, 2 adversários que provavelmente serão rebaixados para a Série A2, então jogos em que o Cruzeiro em casa precisa confirmar esses 6 pontos e, se possível, fazer saldo de gols. E no meio disso tudo tem justamente o confronto de amanhã contra o Bahia, que é uma equipe que briga muito firme por uma vaga ali nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, faz uma campanha para muito surpreendente, acho que para a gente que enfrentou o Bahia na Supercopa do Brasil não surpreende tanto, mas fato é que faz uma campanha muito boa, tem conquistado triunfos em cima de adversários diretos, perdeu uma partida ou outra aí pelo caminho, vem de uma derrota muito dura para o Corinthians, e eu até quero falar um pouco desse jogo, porque acho que influencia no jogo de amanhã, mas fato é que vem fazendo uma campanha muito, muito boa no Campeonato Brasileiro e certamente é um jogo que pode fazer muita diferença para a gente em termos de pontuação nessa reta final, que temos sim 2 jogos bem acessíveis, mas temos 3 bem difíceis, então esse jogo pode ser o pêndulo aí para a gente descobrir onde estaremos nessa primeira parte. Eu citei esse jogo do Bahia contra o Corinthians, foi uma derrota muito dura e muito justa, onde o Corinthians foi amplamente dominante. Das partidas do Corinthians que eu assisti, inclusive, acho que foi a melhor em termos de desempenho coletivo e individual, mas enfim, isso aí a gente fala no último pré-jogo da temporada do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Bahia sofreu uma derrota muito dura, muito justa, e eu acho que tem alguns pontos aí nesse jogo que servem pra gente, porque assim como foi na derrota contra o Palmeiras e assim como foi nessa derrota contra o Corinthians, eu sinto que o Bahia vem amanhã preparado para ter bem menos a posse da bola do que o Cruzeiro, né? E aí a ideia é jogar numa transição, jogar em contra-ataque e fazer essa ligação da forma mais vertical possível para finalizar suas oportunidades em gol. O ponto é que a forma como o Felipe tem escalado esse time e as mexidas que ele tem feito, e normalmente ele mexe no segundo tempo, o Bahia é uma equipe que costuma melhorar com as mexidas, né? E a gente experimentou isso também naquele primeiro jogo da Supercopa do Brasil. O Bahia tem algumas atacantes de muita velocidade, de drible, né? E de boa finalização. Só que normalmente essas atacantes começam no banco, né? Eu fico nessa dúvida, assim, se o Felipe vai manter o que ele tem feito em termos de escalação, ou se depois desse jogo contra o Corinthians, em que ficou tão evidente que qualquer melhora, por menor que seja que o Bahia teve no jogo, passou por essas mudanças, se ele vai ouvir o campo e contra a gente colocar essas jogadoras desde o início. Se elas entrarem desde o início, eu acho que a gente fica em apuros, no sentido de que o Cruzeiro provavelmente vai ter mais posse de bola, provavelmente vai tentar ocupar muito o campo do Bahia, mas evidentemente que em qualquer erro ou qualquer situação que o Bahia crie para dificultar a nossa saída de bola, né, forçar um erro nosso ali, principalmente no nosso último terço, e sair em transição com essas jogadoras em campo, a gente tende a ter uma dificuldade bem grande, né? E inclusive isso foi uma dificuldade nossa lá naquele primeiro jogo. O Cruzeiro, naquele momento, com muita dificuldade de correr para trás e de fazer a recomposição defensiva de uma maneira que fizesse com que a gente sofresse menos, né? Obviamente que de lá para cá o Cruzeiro evoluiu demais e eu acho que teve alguns jogos em que sofreu com essa questão, alguns adversários que conseguiram encaixar passes entre as nossas linhas, então eu lembro de um Inter bem dominante nesse sentido, o América nos fez passar bastante dificuldade também, curiosamente foram jogos que a gente venceu, né, mas foram adversários que nos trouxeram essa dificuldade porque conseguiram encaixar esse jogo, conseguiram encaixar essas transições rápidas e a gente teve alguma dificuldade ali na recomposição. Eu imagino que esse é o caminho que o Bahia vai tentar, fico na curiosidade para saber se o Felipe vai ouvir o campo e colocar essas atletas desde o início, ou se ele vem com a mesma escalação que ele vem utilizando, e essas atletas como opção, normalmente ele as coloca no segundo tempo, o Bahia costuma melhorar com elas, fico na torcida para que elas comecem no banco e facilite aí a nossa vida. Em relação ao Cruzeiro, o Jonas até responde uma pergunta sobre força máxima na coletiva depois da vitória contra o Real Brasília, e ele fala que a ideia é utilizar a força máxima, mas que no entendimento dele, da comissão, força máxima nem sempre é o que a torcida e a imprensa entendem, né? E aí, óbvio que é levado em consideração outros fatores, como questão física, questão de controle de minutagem, que de vez em quando é necessário, e até estratégia, né, diante do adversário. Mas eu acho que a essa altura, assim, do campeonato, 9 rodadas já jogadas, 6 por jogar, tá muito claro que com quem ele tem à disposição, o Jonas já tem alguma certeza, sim, dentro desse elenco,
e sempre que essas atletas estão aptas, ele utiliza essas atletas como titulares, né? A começar pelo sistema, né? É o 3-5-2, o Cruzeiro já utilizou sistemas diferentes, por vezes numa partida ataca de uma forma, defende de outra, mas em linhas gerais, se você pegar, sei lá, um confronto direto que a gente teve com o São Paulo, fora de casa, ele utilizou o 3-5-2, assim, para começar o jogo, né? O Juventude, que foi um jogo em casa contra uma equipe que briga pela permanência na Série A1, ele foi de 3-5-2 de novo. Então, tá muito claro para mim que aí, independente do adversário, na cabeça dele e da comissão técnica, essa é a melhor forma de utilizar o elenco que ele tem em mãos. E aí, dentro disso, tem algumas coisas que estão muito claras, né? A linha de 3 já está definida e com o retorno de suspensão de Paloma e Chagas, não acho que vamos ter nenhuma surpresa. Haas de zagueira central, Chagas na esquerda, Paloma na direita. As duas alas também me parecem ser certezas nesse momento. Marília, que retornou, né, e tem conseguido jogar e tem feito minutos pela ala direita. E a Gisele, que para mim é uma das melhores jogadoras do Cruzeiro na temporada, super regular, ao lado da Paloma, para mim talvez sejam as duas atletas mais regulares do time. Tomou conta do lado esquerdo e deve ser titular por ali também, salvo algum problema, né, que eu imagino que não teve. A nossa dupla de ataque, salvo qualquer problema, é Bianca e Lelê. A Lelê não jogou porque teve a questão do torcicolo, né, contra o Real Brasília, mas tá treinando, parece bem, então imagino que não vai ser problema para amanhã e também não me parece ter muita dúvida da comissão técnica nessa dupla de ataque. E aí no meio-campo nós temos 3 posições, sendo que 2 também me parecem ser certezas. Pricrac e Gabi Soares raramente saem do time e quando saem, normalmente é por questão de controle de minutagem, têm sido titulares muito consistentes e muito importantes para que o Cruzeiro consiga jogar com e sem bola, né? E aí, essa terceira vaga que, para mim, me parece em aberto pelas escolhas do Jonas, tanto para iniciar as partidas, quanto ao longo dos jogos. Então, a gente já teve a Bedóia, a gente já teve a Gabizinha, a gente teve a Sochorra, inclusive, nesse último jogo. E aí, me parece ser uma questão de encontrar o melhor funcionamento, de levar em consideração o adversário. Eu até entendo e me parece que a ideia da Bedóia como uma primeira volante ali, talvez para trazer um pouco mais de combate. E aí, no jogo contra o Real Brasília, talvez por ser um adversário que não nos fosse impor tantas dificuldades naquele setor, ele opta pela Pri, que para mim faz mais uma grande partida nessa função, já tinha feito uma ótima partida por ali contra o Juventude, são adversários de contextos diferentes, né, mais frágeis e que tentariam um jogo mais vertical, e aí até em cima disso, eu gostaria muito de ver a Pri nesse jogo contra o Bahia fazendo essa função, e o Jonas repetindo o meio campo que ele utilizou contra o Real Brasília. Primeiro porque eu acho que o Bahia também, quando tiver a bola, vai tentar um jogo mais vertical. Então, eu não acho que a gente vai precisar de um foco extremo na marcação no meio-campo, porque eu não acho que é por ali que o Bahia vai tentar jogar. Ao mesmo tempo, eu acho que dos jogos que a gente tem daqui até o final dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro, talvez seja o adversário ideal para a gente testar a Pri como primeira volante em termos de contexto, né? Contra Sport e 3B, eu não acho que são adversários que vão nos impor tantas dificuldades assim, então ela pode ser utilizada, mas acaba não sendo um teste tão válido para aquelas partidas mais pesadas. E, obviamente, fazer teste em partida pesada não faz muito sentido. Então, o Bahia, por ser um bom adversário que vai te impor dificuldades, eu acho que seria um teste interessante para ver a Pri como primeira volante diante desse adversário que vai nos causar e vai tentar nos impor dificuldades aqui na Arena Gregorão. Gostei muito das partidas dela, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ajuda demais na construção, eu acho que traz muita qualidade para a construção e para o jogo com bola do Cruzeiro, mas também se posiciona muito bem, tem uma ótima leitura de jogo. O jogo sem bola dela é fundamental, faz o Cruzeiro jogar, por vezes não aparece tanto para o torcedor, porque não vai ter uma ou outra estatística ali no SofaScore, mas acho ela fundamental para o nosso jogo, então eu gostaria muito de vê-la, mas com um teste assim, um pouco mais difícil, um adversário que vai nos impor mais dificuldades, para a gente ver se essa formação, e esse meio campo que é tão técnico, né, com ela de primeira volante, a Gabi caindo um pouco mais pela esquerda e a Sochor pela direita, seria interessante ver se é uma opção viável contra adversários mais pesados, e eu acho que esse jogo seria bem interessante para testar isso. Mas não sei se o Jonas concorda comigo, normalmente não, então vamos ver como fica a escalação. Eu acho que essas outras posições não devem fugir de quem vem sendo titular, e acho que a dúvida é realmente essa vaga ali no meio campo, quem vai atuar de primeira volante nesse time. Bom, dito tudo isso, eu acho que é um jogo que o Cruzeiro precisa buscar os 3 pontos por jogar em casa. Na Arena Gregorão só venceu, né? Inclusive como visitante ali diante do América, então acho que é um campo melhor em comparação com o Castor. O nosso time costuma jogar melhor quando joga no Gregorão. A torcida costuma ir mais e criar essa atmosfera, então os jogos lá têm sido muito legais nesse sentido também. Acho que tem uma sinergia muito bacana arquibancada e campo quando os jogos são ali. O horário também é legal, apesar de que a gente tem alguns fatores amanhã, né? Dia das Mães, tem também o jogo do masculino, que é mais ou menos no mesmo horário, então eu acho que
acaba esvaziando um pouco o campo, mas ainda assim eu sei que quem vai costuma gritar por 2, 3 pessoas, então eu acho que em termos de atmosfera vai estar bem a nosso favor. E acho que é um adversário que nos desafia bastante. Assim como foi contra o América, que também tem um elenco assim de nível similar. Naquele dia estava sem a sua principal atleta e acho que o jogo tinha outras questões que dificultavam muito para nós. Dessa vez a gente teve uma semana cheia para se preparar. Então eu confio muito na capacidade da equipe de buscar e de confirmar esses 3 pontos. A questão é que certamente não vai ser um jogo fácil para o Cruzeiro conseguir construir uma vitória tranquila, por assim dizer, como foi o Corinthians nessa última rodada diante do Bahia. Seria necessário ser muito letal nas oportunidades que cria para você realmente facilitar esse jogo, né, entre aspas, porque certamente o Bahia vem com a intenção de, primeiro, sobreviver, não levar gols, dificultar muito para a gente do ponto de vista defensivo. Não me surpreenderia se repetisse a linha de 5 que utilizou contra o Corinthians, aí vai tentar sair no contra-ataque e nos agredir. Então é importante que a gente consiga ter volume, converter esse volume em gols, para que aí sim o jogo fique mais à nossa feição e seja algo um pouco mais tranquilo, se é que é possível. Mas certamente não é fácil enfrentar esse time do Bahia e nós sabemos muito bem disso, porque tivemos muita dificuldade no primeiro jogo desse ano. É isso, Cruzeiro e Bahia se enfrentam amanhã às 15 horas na Arena Gregorão, transmissão da TV Cruzeiro. Expectativa de mais um bom jogo da equipe e, por que não, de mais uma vitória, que eu acho que seria fundamental para que a gente realmente consiga terminar o campeonato na ponta da tabela. Ficamos na torcida e, se Deus quiser, um pós-jogo com mais uma vitória delas. Um abraço.